Mano, na minha época não tinha isso. Ansiedade, você tá reclamando de barriga cheia. Vai arranjar um trabalho, é que você não tem nada a fazer, que você é preguiçoso. Se você realmente quiser, você não tinha depressão. Uma pergunta que eu tenho. Ah. A Coreia, ela tem muito. Eu sinto que ela tem uma pressão estética muito grande em cima das pessoas. As mulheres, elas têm que ser perfeitas, elas têm que ter as peles perfeitas, têm que ter o corpo perfeito. Se for um pouco mais gordinha, pode ser um preconceito meu, mas eu sinto que já é um pouco retirado da sociedade. Como que é o dia a dia essa 이게 questão na 보통 Coreia? 한국에서 페어가 바라봤을 때 한국 이미지가 문화가 좀 그 외적으로 다 완벽해야 되고 말라야 되고 그런 게 있는 것 같은데 너가 봤을 때는 어떤 거 같은지 한국이 한국이 확실히 한국은 미의 기준이나 그런 mas o padrão de beleza da 유행이 Coreia 예민하긴 해요. é muito sensível mesmo, o pessoal é muito chato com isso aí. 근데 이거는 제가 브라질 와서 깨달았던 것 Mas 중에 uma coisa que 하나인데 ela percebeu depois que ela veio pro Brasil. 브라질에는 정말 다양한 인종의 사람들이 No 있잖아요. Brasil tem todo tipo de pessoa, né? Aqui no Brasil. 그래서 사실 딱 봤을 때 어떤 사람이 좀 더 하얗다, 어떤 사람이 조금 더 뭐 날씬하다, 이 기준 자체가 너무 의미가 없는 느낌? 다 다르니까. Então, como no Brasil é todo mundo muito diferente, você fala, essa pessoa mais branca, essa pessoa mais magra, não faz sentido. Porque todo mundo é muito diferente aqui, entendeu? 근데 한국은 사실 한 인종이거든요. 모든 사람이. Na Coreia, até agora, né? Até agora não. Durante muito tempo, só tinha. É esquisito falar assim, mas só tinha um tipo de raça, vamos dizer assim. Só tinha os coreanos e era aquilo. 지금에야 한국에 이제 외국인들이 많지만 Agora muitos turistas estrangeiros foram entrando. 저 어릴 때만 하더라도 제가 외국인을 살면서 본 적이 없어요. Até quando ela era, tipo assim, 고등학생. Até o ensino médio, mas ela nunca viu estrangeiro. Era só coreano. É mesmo? Nunca viu 네, estrangeiro. 그렇다 보니까 이제 그 안에서는 너무 비교가 될 수밖에 없는 거죠. 그 안에서 똑같은 인종의 사람들이니까. Então lá dentro, não essa comparação ficava muito natural. Então, tipo, essa pessoa com essa pessoa. Os dois são bem parecidos. Então aí você começa a comparar, essa pessoa mais magra, essa pessoa mais gorda. Essa pessoa mais alta, essa pessoa mais baixa. Entendeu? 그래서 뭔가 굉장히 그런 타이트한 기준의 문화가 좀 안타까우면서도 이런 환경이면 그럴 수 있겠다라는 생각이 브라질 와서 확 좀 느꼈던 것 같아요. Até antes dela vir para o Brasil, ela pensava o seguinte, que nesse meio cultural, né, nesse meio onde ela estava vivendo, como posso dizer, essa restrição, né, de beleza, essa coisa um pouco mais criteriosa, é uma coisa natural, porque é todo mundo muito parecido, né, não tinha uma coisa muito diferente. Então, ela não concorda muito, mas é uma coisa assim que acaba acontecendo, de uma forma natural. Entendeu? 그래서 제가 브라질 갔다가 오랜만에 한국에 돌아갔을 때 Depois de um tempo que ela foi pro Brasil, depois voltou pra Coreia, 약간 푸들 마을에 돌아온 것 같은 느낌. parecia que era, tipo, quando ela voltou pra Coreia, parecia que era uma vila de poodles, assim, sabe? Todo mundo meio parecido, todo todo mundo igualzinho, pequenininho, todo mundo pequenininho. parecido, mesma cor, só um pouco maior, um pouco menor, mas tudo Poodles. parecido. Vários poodles, assim, entendeu? Vários poodles, né? 브라질은 약간 골든 리트리버도 No Brasil tem o Golden, tem vários tipos, fazer entendeu? o Brasil tem vários outros tipos de animais, né? Faz sentido. Tipo, tem várias raças diferentes, tem vários tamanhos diferentes, mas na Coreia é todo mundo meio tudo pequenininho. Por isso, Poodlezinho. por isso que, por exemplo, se eu e você a gente for pra Coreia, o pessoal vai ficar olhando. Porque a gente é muito alto. É mesmo? Ué. O Jisuke, pra quem não sabe, pessoal, ele tem 1,90 m, viu? É um coreano exceção pra caramba, né? Não é como alguns coreanos como o Davian, que tem 1,30 m, né? Ele tem 1,90 m, é muito bacana. Ô, Jisuke, deixa eu perguntar outra coisa. Então, como que é a vida de uma pessoa gordinha na Coreia? 그러면 한국에서 사는 좀 뚱뚱한 사람의 삶은 어때? 그 뚱뚱의 기준이 어느 정도일지는 Mas aí você tem que dar um parâmetro de, por exemplo, o que é gordinha? Aí já estamos entrando no papo filosófico. 일단 거의 없어요. Uma 거의 pessoa... É que quase não tem muito uma pessoa gordinha. Mas não tem. Quase não tem. Não é tão comum assim. É mesmo, você não vê. O que eu imagino que aumenta ainda o preconceito quando você não vê. 그러면 흔하지 않으면 더 그 차별이 심하지 않아? 엄청 심하죠. É bastante. Uma pessoa que é acima do peso, assim, acima do peso da média das pessoas. 그러면 보통 그냥 평균에서 더 살찐 사람을 보통 그런 사람의 삶이 어떤 것 같아? 일단 그런 친구가 있거든요. Ela tem uma amiga assim.
근데 이제 그 친구랑 같이 하루 종일 놀면서 돌아다녔었는데 Ela ficava andando junto, né? Fazia um rolezinho. 제가 살면서 받아본 적이 없는 시선들을 받아보긴 했어요. 진짜? O quê? Não, ela falou assim, que ela saiu com essa amiga e pela primeira, ela recebeu alguns olhares que ela nunca recebeu na vida dela, andando com essa amiga, assim. 그러니까 젊은 사람들은 잘 안 그러긴 Os 하고 mais novos, os mais jovens, ninguém tá nem aí pro outro, né? 근데 이제 할아버지나 Mas não tinha os mais velhos, os velhinhos, assim, né? Os 나이가 velhos, 드신 velhas. 분들이 대놓고 경멸의 눈빛을 보낸다든지 As pessoas, sabe que as pessoas que já são mais retrógradas, assim, a pessoa já fica olhando com um olhar meio, julgando a pessoa só pelo olhar, sabe? Julgando. É, já olhando de um jeito meio pejorativo. 특히 여자 같은 경우에 Principalmente se uma mulher for gorda. A mulher gorda, ela sofre muito preconceito. Então, só dela estar andando na rua, as pessoas já olham feio, já fazem comentários. 그러면 이제 뚱뚱한 여자가 길을 걸으면서 사람들이 쳐다보고 막 멘트도 하고 그래? 멘트를 하진 않는데 Falar não chega a esse ponto, 근데 눈빛이 좀 mas pelo olhar. Entendeu? 그리고 그 친구가 좀 취업이 하기 힘들다. Ah, ela falou que 저는 ela tinha dito pra ela que ela tava até com dificuldade de conseguir emprego. Caramba, tem. 네, 근데 A 아마 pessoa gordinha não consegue emprego. 그럼 뚱뚱한 사람들은 조금 더 일 구하기 힘들다. 뭔가 그렇게 딱 정의 내리기보다는 뭔가 이렇게 딱 바라볼 때 게으를 것이다라고 생각하는 게 좀 있는 거. Na Coreia, não é que aquilo é certeza. Tipo, ah, você é uma pessoa acima do peso, você não vai conseguir trabalho. Não é isso. Mas quando você vem numa entrevista, a pessoa acima do peso, eles já têm um olhar de essa pessoa deve ser preguiçosa. Aí eles já não estão contrato. Entendi. Caramba, cara. 근데 그게 doideira. 어른들한테 조금 더 심한. Mas isso é muito mais acentuado na geração mais velha. Né? Os mais velhos já têm um pouco mais essa visão de, pô, essa pessoa é mais acima do peso, a pessoa é gordinha, deve ser preguiçosa. É. Caramba, que doideira, né? Como que são culturas diferentes. Ô, Adriano, consegue puxar um pouquinho assim, ó? Porque eu tô mais por meio. Deixa centralizadinho ali, ó. Puxa mais pra ela ali, ó. Um pouquinho mais pra aqui pra mim. Aí, pô, perfeito. Obrigada. Olha só. E outra coisa que eu queria saber 좀 궁금한 것도 있는데. A Coreia do Sul 남한은 tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. 자살률이 제일 높은 나라잖아. Por quê? 왜? 왜 그런 것 같아? 이것도 정말 복잡한 여러 이유가 Isso 있다고 também tem 생각하는데. vários motivos que é bastante complicado. 일단 한국은 정말 못 살았던 나라거든요. Porque assim, não sei se você sabe, né? Mas até a Coreia, até uns 50, 60 anos atrás, era um país muito pobre. 그러니까 여러분들이 muito pobre. 50 상상하는 anos 그 atrás. 이상으로 못 살았던 나라예요. É um país que as pessoas nem conseguem imaginar o quão pobre era. Tipo, se eu não me engano, a Coreia era mais pobre do que o Haiti. Há 50 anos 50, atrás. 60 anos atrás. A época dos meus pais, Caramba. minha mãe, ela conta, né? Que ela não tinha o que comer, aí ela comia planta, caçava passarinho, tipo, comia flor. Mas o que aconteceu em 50 anos Porque para ter? hoje Hoje a minha Coreia é né? uma das principais potências mundiais. O que aconteceu em 50 anos? Hoje 거의 우리 부모 세대, 그러니까 Na época a 거의 geração 할머니, dos 할아버지 nossos 세대의 avós, né? 엄청난 희생이었죠. Eles se sacrificaram muito pro 그러니까 país poder crescer. 그분들은 그 실제로 우리나라가 어땠냐면 겨울이 되면 산이 다 민둥산이 되는데 먹을 게 없으니까 나무 껍질을 다 이렇게 사람들이 까먹을 정도로 가난했단 말이죠. Então, na Coreia, só para exemplificar um pouco mais o quão pobre a Coreia era, é porque no inverno, né? No inverno na Coreia é muito frio. Tipo, dependendo da região, dá menos 16, menos 18 graus. Então, a neve cobria toda uma montanha. Então, naquela época do inverno, como eles não tinham o que comer, eles pegavam a árvore, pegavam a raspa da árvore e ficavam comendo no inverno, pra não morrer de fome, entendeu? 그래서 이제 그분들이 뭐 해외로 나가서 Essas pessoas foram indo pro 광부로 exterior, 일하거나 trabalhavam 간호사로 일하거나 como 전쟁에 참여하거나 farmácia, iam pra guerra, 이런 식으로 해서 외화를 aí 벌어들이고 conseguiam dinheiro, né, de fora, dinheiro exterior. 그분들이 이제 벌어들인 돈으로 지금 저희 세대를 교육한 거거든요. Aí com aquele dinheiro eles usaram para educar a nossa geração. 그러다 보니까 이제 우리 세대들한테 공부에 더 성공에를 이제 강요하기 시작하는 거죠. Aí por isso que, por eles terem passado tudo isso, eles ficam pressionando mais a nossa geração de, pô, vocês têm que estudar, tem que se esforçar mais na escola, tem que ter bons resultados. essa cultura de sacrifício, né? Isso. De sacrificar pelo 그래서 더 coletivo. 뭔가 한국은 그러면 그
나라를 위해서 좀 더 희생하는 그런 문화가 생긴 거잖아. 그게 그러면. 어른들한테는 Então, 있어. tinha nos mais velhos. Né? Na nossa geração não tem tanto, mas na geração dos mais velhos, nossos avós, nossos pais tinham essa coisa de eu indivíduo, vou me sacrificar pelo bem maior. Entendeu? 그다음에 이제 그게 우리 세대들한테는 끝없는 경쟁. 네, 그러니까 계속 시험 치고 1등을 해야 되고 누굴 밟고 올라서야 되고 초등학생 때부터 계속해서 그거를 겪어오는 거죠. Aí por isso que, por exemplo, depois da geração dos nossos avós, nossos pais, conseguirem ter esse dinheiro para investir na próxima geração, essa próxima geração, desde criancinha, já começou a competir. Então, por exemplo, você vai na escola, na primeira série, você já está competindo com seu amigo do lado para ver quem está conseguindo a maior nota, porque só aí vai definir quem vai para uma faculdade melhor, porque só aí vai definir quem vai para um trabalho melhor, onde ganha mais, e essa competição começa a ficar cada vez mais acirrada com o tempo. 제가 학생 때 제일 많이 들었던 얘기가 네가 놀 때, 네가 잘 때 적의 책장은 넘어가고 있다는 얘기를 많이 들었어요. Essa frase, uma das frases que ela mais ouviu quando era criança era quando ela ia descansar, quando ela ia dormir, os pais, né, os mais velhos, os adultos, falavam para ela assim: enquanto você está dormindo e descansando, o inimigo tá passando folha, tá estudando. Então, quando você vai dormir mesmo? Você vai descansar mesmo? Ó, ele tá preparando pra prova. E você? Vai dormir mesmo? E ficava assim, pressionando toda hora. O inimigo, quem seria? Tipo, seria a pessoa que vai fazer a prova junto com você. Caramba, então ela estuda o dia inteiro e quando ela vai dormir, o pai fala, olha, você vai dormir, o inimigo tá estudando, tá passando folha. 너 적은 지금 공부하고 있다. 그럼요. Cara, depois eu vou falar pra ela. Caramba, cara, mas eu vou pedir pra ela depois contar os bagulho, da época que ela apanhava na escola. Meu irmão. É mesmo? 제가 고등학교 다닐 이따가 너 학교 맞은 것도 있다 얘기해 줘. E é uma das perguntas que eu queria fazer, de como que é o bullying na Coreia, mas vamos prosseguir. Depois vamos terminar isso. 제가 고등학생 때 0교시부터 10교시까지 있었었는데 ela na época da escola, né? Ela tinha aula 0 e até aula 10. 그러면은 아침 8시 반까지 학교를 가서 Chegava na escola até 8h30. 밤 10시에 마치는 거거든요. Caraca, terminava a escola 10 horas da noite. 그거 마치고 학원을 가요. Aí termina às 10 horas da noite, aí você vai fazer um cursinho, tipo curso de inglês, curso de matemática, coisa de alguma coisa. 그래서 하루에 6시간 이상 자면 너 대학 갈 생각이 없구나 라고. Eita, peixe! 진짜로. Ela falou o seguinte, se alguém dormisse mais que 6 horas por dia, falou assim, você não tem vontade pra faculdade, né? Então dorme aí 6 horas. Caramba, dormir 6 horas era visto como preguiça. 그럼 6시간 자는 게 이제 좀 lazy한 사람이 된 거야. Você acordava 8h30, você estudava até as 10 e ainda ia fazer um curso. E se você dormisse 6 horas, você era visto como preguiçoso. 더 자면 너는 이제 게으른 사람. 이제 그렇게 평생을 살다 보니까 그 내 삶에 사실 인생이라는 게 어떨 땐 잘 될 때도 있고 어떨 땐 좀 실패할 때도 있는 게 인생인데 Aí a vida, né, tem os seus altos e baixos, né? 이 실패가 곧 인생의 실패라고 생각하기가 쉬운 것 같아요. Mas aí como desde criança eles tinham essa competição, então qualquer deslize que eles tinham, principalmente essa questão de universidade, era tipo, você não conseguiu, acabou sua vida. Eles chegavam até esse nível de estresse. Se ele não passasse no vestibular. Porque, pô, você tá estudando desde criança. Você fica você não tem, por exemplo, no Brasil, a gente pensa assim, depois eu vou jogar uma bola, você vai tendo outras opções, outras visões diferentes. E querendo ou não, no Brasil, uma coisa que eu cresci no Brasil, né, o que era muito bom, é que a gente vê vários tipos de pessoas diferentes, várias realidades diferentes. Então você não fica pensando, se não der isso aqui der certo, tem outro jeito. Na Coreia não. O vizinho tá fazendo a mesma coisa que você, o cara da outra a mesma coisa, na idade tá fazendo todo mundo igual. Aí se você não consegue, imagina, todo mundo, cara, eu não sei se já teve essa sensação, todo mundo tá indo comer, só fica você lá, assim, ficar sozinho, tá ligado? Essa sensação? Imagina isso ser em todo o país, os seus primos, sua família, os vizinhos, todo mundo foi pra faculdade, aí você, putz, tem que fazer um ano de cursinho, aí você pensa, minha vida eu não sirvo para nada. Porque desde criança eles vão colocando, se você não for para a universidade, você é um vagabundo, você não consegue fazer nada, e assim sucessivamente. Né? Você tem uma pressão social que
Pra nós brasileiros, pra você que cresceu no Brasil, inclusive, você nem sequer tem a noção, a dimensão do que é essa pressão social. Porque aqui no Brasil, se você não faz a sua tarefinha, o seu pai fala com você, devia fazer a tarefa. Lá não. Lá se você dormir 6 horas, ela acabou de dizer, se dormir 6 horas, você é preguiçoso. 6 horas que já é pouco. 6시간도 조금인데. 그치. E daí 그게 습관이 돼서 저도 6시간 이상 잘 못 자긴 해요. Aí aquilo virou um costume tão grande para ela também que ela não consegue mais dormir mais de 6 horas durante o ano. Até hoje. Até hoje. É comum do coreano dormir menos de 6 horas. 보통 한국 사람들은 6시간 이하로 많이 자? 보통 6시간이 보통 수면이거나 길어도 7시간 이상 잘 안 자는 거예요. Eu sei que a média é 6 horas, se dormir muito 7. Mas tem uma coisa na Coreia, 이거는 좀 다른 얘기인데 내가 그 연구에 대해서 얘기할게. Se vocês procurarem, tem algumas pesquisas que falam que os coreanos eles dormem muito pouco. Muito pouco, assim, e tomam muito café. É por isso que eles produzem tanto, então. Mas isso é muito ruim, entendeu? Porque aí o psicológico afeta demais. A pessoa fica mal psicologicamente. De tipo, a pessoa dorme, acorda, faz a mesma coisa todos os dias. Aí quando o corpo quer dar um sinal de, pô, você tem que descansar, velho. Você tem que parar um pouco, vai, mete café e, mano, deixa o cérebro rodar. Aí, por exemplo, quando vem uma crise fortíssima. Tem muita depressão. Depressão, ansiedade, tem de tudo. Burnout. Só que as pessoas não estão acostumadas. E na Coreia eles têm uma visão muito pejorativa de, por exemplo, de você ir para um psicólogo, um psiquiatra. Eles acham que você é doido da cabeça, biruta. Tipo assim, você... Cara, isso é uma coisa assim, que eu vivendo na Coreia, né? Eu achei muito escroto. Eles não aceitarem que isso pode ser uma doença. Que algumas pessoas têm tendências a ter depressão, ansiedade. Só que eles não. Assim, se você realmente quiser ganhar, você consegue. Que essa é a geração mais velha. Tem uma cultura muito firmada da meritocracia, assim. De tudo que você fizer, você... Não só da meritocracia, mas, por exemplo, com a época dos nossos pais, né, dos nossos avós, eles não tinham nada. Então, eles, que nem a gente falou, comia casca de madeira para poder sobreviver. Aí, quando alguém fala tá com depressão, ansiedade, eles falam assim, porque eu não tinha isso. Ansiedade? Você tá reclamando de barriga cheia. Vai arranjar um trabalho, que você não tem nada a fazer, que você é preguiçoso. Se você realmente quiser, você não tinha depressão. Tem uma cultura de esforço e sacrifício, pessoal.